Este ano, 2016, era o ano que estava marcado para a grande transição do sistema de TV analógico para o sistema de TV digital. Mas esse calendário mudou. E para entender um pouquinho por que mudou e quais as consequências dessa decisão, o Cidadania de hoje recebe André Barbosa Filho, ele que representa a Associação Brasileira de Emissoras Públicas e Culturais, no Conselho do Governo que está definindo essa transição. André, muito bem-vindo ao programa Cidadania. Por que não vai ter mais a transição esse ano? Por que está sendo protelado? Tem alguma coisa a ver com as eleições? Tem alguma coisa a ver com as Olimpíadas? Chico, muito prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Um abraço ao seu público, programa tradicional da TV Senado. Realmente houve essa questão séria de você estar implantando a TV digital com um índice de 93% nas casas das pessoas em São Paulo e Rio de Janeiro num ano eleitoral, num ano de Olimpíadas. Isso complica bastante as questões, né? Então, correu o risco de ter um apagão e ninguém assistir nem os jogos, nem acompanhar as eleições. Exatamente. E isso, vamos ser claros, havia uma grita da radiodifusão em geral, não só a radiodifusão pública que eu represento, mas também da radiodifusão comercial, de que isso não seria viável. E eu praticamente defendi no GIRED, ao lado da minha colega também da Câmara, que representa a outra associação, a Astral, no sentido de que a gente pudesse ouvir essas questões com um pouco mais de carinho, ou seja, vamos trabalhar sem o afogadilho, vamos trabalhar traduzindo a necessidade do deadline nosso, do final da entrega, que é 2018, já que o governo assinou um acordo com a Astelco para a entrega de parte do espectro para o uso de telefonia móvel, exatamente a questão do LTE, do 4G, que é a nova tecnologia de telefonia móvel, os telefones celulares. Para que o nosso espectador entenda um pouco, é que parte do espectro, do espaço que existe hoje com a TV analógica, ele será futuramente utilizado pela telefonia celular da quarta geração, a 4G. Exatamente. Isso, e no mundo inteiro aconteceu isso. E aí, como a TV digital ocupava esse espaço, e ocupa esse espaço, ela teria que sair. Foi feito um trabalho, ainda no mandato do ministro Paulo Bernardo, e tem que se entregar esse acordo até 2018. Então, essa é uma meta que está estipulada, já foi até pago pelas operadoras os valores referentes a esses slots de espectro, e, portanto, há necessidade de se fazer com uma certa rapidez esta migração. Agora, de uma maneira que seja viável. Então, nós concordamos com esse adiamento, porém, há muitas questões a ser decididas aí. Antes de entrar nessas questões, para que essa transição ocorra, é preciso tanto que do lado das empresas, das emissoras de televisão, quanto do lado do espectador em casa, ambos estejam devidamente equipados, né? Exatamente. Para o cidadão que está em casa e que ainda não tem a sua televisão digital, ele vai precisar comprar um adaptador, um conversor, mas parece que há uma dificuldade e até o custo dificulta que uma grande maioria da população possa ter esse equipamento, não? Exato. Aí tem duas questões fundamentais, na verdade são três. Você teria inicialmente uma ideia, nos últimos 4 anos, de que tudo seria resolvido através da inserção de uma placa, que seria uma placa de migração, ou seja, um conversor digital para as televisões. Então, se vendeu televisores depois de 2011, há um programa do Ministério de subsídio para as televisões através de uma PPB, que é um processo produtivo básico. E acontece que nós defendemos por muito tempo que ao lado dessa política de televisores houvesse uma política de caixinhas, de conversores, por uma série de razões. Elas são mais baratas, elas podem ser trocadas com mais facilidade, elas têm condição de você colocar e fazer upgrade também com mais facilidade, e é o que é utilizado no mundo como um sistema de inteligência, já que os televisores estão caminhando cada vez mais para ser grandes monitores, não só para traduzir as linguagens de IP, de internet, para você ter monitores ligados a Smart TV, TV inteligente, TV conectada, como também para a TV aberta, através de uma caixinha, que é essa caixinha que nós estamos produzindo. Transforma a televisão quase que num computador. Quase num monitor, num grande monitor, né? E isso não era visto pela indústria e não é visto pela indústria de recepção, as grandes empresas de recepção, como um bom negócio. Então, a venda de televisores com o conversor integrado passou a ser o mote
defendido por todos. E nós fomos um pouco na contramão disso. Não somos contra essa política, pelo contrário, se houvesse um televisor muito barato, com telas de 32 polegadas, por exemplo, que parece que é isso que o ministro André Figueiredo está trabalhando para introduzir, isso seria uma boa medida. Mas até que ponto o público vai ter dinheiro para comprar um televisor de R$600? Eu fico em dúvida, porque as pessoas imaginam que a classe média possa comprar, e eu concordo. Mas a população de baixa renda, Bolsa Família, Cadastro Único, esse público, pelo que eu conheço da vivência com esse público, eles não têm recursos para comprar esse aparelho. Hoje em dia, pelo sistema, mesmo com o sistema analógico, existe uma grande quantidade de pessoas que o sinal aberto não chega na sua casa. E o cidadão teve que comprar aquelas antenas parabólicas, que chama de panelão grande e tal. Estima-se aí em 40 milhões de antenas espalhadas pelo Brasil. Na transição, essas antenas vão perder sentido, não vão mais funcionar, e essas pessoas terão que comprar outras antenas digitais, é isso? Boa pergunta. Essa pergunta faz um desdobramento aí. A questão é a seguinte, só está previsto nesse cronograma o apagamento de cidades acima de 100 mil habitantes. Ou seja, são 1.000 e poucas cidades do Brasil que têm um IDH alto, que você tem a oferta de produtos digitais mais a rodo, você tem a possibilidade, inclusive, de negociação, porque há concorrência, apesar dos custos altos da nossa banda larga. Quer dizer, tudo isso favorece a visão econômica do processo, que é a sustentabilidade dessa migração, com a qual é legítimo. O que não é possível entender é que você não tem uma proposta para depois de 2018, onde você vai atingir 4.000 cidades, 4.000 cidades, todas elas mais carentes, com EDH mais baixo. Portanto, não há uma grande motivação das indústrias em investir, tanto as telefônicas como os broadcasters, e é onde está a grande população carente digital do Brasil. Então, é essa questão que nos preocupa bastante, porque se nós, e às vezes a gente tem que pensar um pouco no cavalo selado que está passando na frente da gente. As pessoas sempre pensaram em desenvolver sistemas de rede terrestres, seja para a banda larga, seja para a televisão. Eu diria que esse exemplo que você acabou de dar, Chico, das 40 milhões de pessoas que usam parabólicas, cerca de 12, 15 milhões de parabólicas no Brasil, podem ser a solução para esse tipo de público. Ou seja, transformar esta rede pública, esta rede de televisão, ou a rede convergente, que será no futuro, em satélite. É uma questão fundamental, porque o satélite, se nós tivéssemos ainda melhor, tivéssemos uma política de satélite que usasse a banda C, usasse a possibilidade de transmitir para a televisão, nós estaríamos economizando, eu não posso dizer exatamente o valor, mas o valor talvez 3 vezes menor do que o valor da fabricação de torres e antenas terrestres. Então, eu advogo, e falei isso para o ministro das Comunicações, numa reunião que tivemos com o presidente da IBC, tivemos também já com os assessores, para que a gente possa transformar o projeto que estava crescendo, que era um projeto terrestre, num projeto por satélite, porque este primeiro será resolvido. Esse primeiro nós já temos a conjunção dos satélites parabólicas com as antenas terrestres. Essas 1.000 cidades, que são cidades de IDH alto, as capitais brasileiras, cidades que são importantes do Brasil, essas serão cobertas até 2018. O que não há é uma proposta para além de 2018, onde você tem 50% da população brasileira sem esse acesso. Então, é essa questão que eu acho que deve ser pensada com muito carinho pelas autoridades, e eu estou advogando abertamente que a gente possa estudar o uso do satélite com os satélites da Telebrás, oferecendo transponders em banda C. Essa é a proposta. Agora, olhando a experiência de outros países, por exemplo, a transição nos Estados Unidos, a transição na França, gerou o que lá foi chamado de apartheid digital, ou uma exclusão digital, que foi uma quantidade, na França foram cerca de 300 mil residências, na França continental, não estou me referindo aos territórios de além-mar. Nos Estados Unidos, alguma coisa na casa de milhões de residências, que foram pessoas para outra, não tinha mais o analógico e o digital não chegava até lá. Na França foi criada uma espécie de tipo bolsa de TV paga. Deram um auxílio para que a pessoa contratasse a TV por assinatura que desejasse. Nós corremos o risco no Brasil, nessa transição, de ter esse apartheid digital, de ter localidades onde a pessoa não receberá o sinal de televisão?
Claro, sem dúvida. Se hoje nós temos, teoricamente, eu falo teoricamente porque há regiões de sombras que nós teríamos que medir com mais propriedade, 97,8% das residências com TV analógica, vamos acreditar que esse número, que é o número que o CGI-BR nos aponta, é evidente que se nós tivermos uma digitalização com essa, vamos dizer assim, com essa segmentação, nós teremos uma grande parcela das cidades grandes com a sua periferia, teremos uma grande parcela de cidades menores sem sinal digital e, portanto, sem a possibilidade. O que quer manter é o sinal analógico. O que as emissoras querem manter é o sinal analógico não investindo, porque dizem não ter recursos para investir na digitalização. É uma situação muito complicada deixar metade do país sem digitalização. Por quê? Até porque as telefônicas esperam por esse espaço. Exatamente, exatamente. A contrapartida é a substituição dos movimentos de modelos gratuitos por modelos pagos. Isso foi decidido já ainda no final do século passado, em 1999, numa grande reunião que houve em Genebra, a par na reunião da UIT, quando as grandes empresas, grandes corporações, sejam elas de insumos e mesmo empresas telefônicas e produtoras de conteúdo discutiram a possibilidade de transformar aquele que era um mercado de televisão e de rádio, comunicação aberta, num mercado usando internet protocolo, IP, internet, portanto, pagando servidores, pagando o tráfego dos dados por telefônica e fazendo o pagamento também dos conteúdos e dos direitos do conteúdo por TV paga, por TV por assinatura, por tudo isso, que é o modelo que nós acabamos instituindo no Brasil. Esquecemos da TV aberta, esquecemos a possibilidade da TV gratuita. E isso não pode acontecer porque nós temos eu estimaria em quase 40, 50 milhões de pessoas com grandes deficiências econômicas que não poderiam fazer frente a esses pacotes, mesmo que mais baratos. Então, a gente teria que ter uma opção para que essa televisão digital aberta pudesse, por exemplo, mandar serviços, porque ela é digital, ela é uma plataforma digital. Nós vamos ainda falar da interatividade. Antes eu estou querendo focar nessa questão da exclusão, porque o rádio, no primeiro momento, mas a televisão, principalmente na década de 70, foi o grande elemento de integração nacional. Regiões como a Amazônia, o Sertão Nordestino. Ainda é, né, Chico? Ainda é. Esse movimento de transição para o digital, com essa visão que poderá haver grandes segmentos excluídos do processo, poderá fazer com que a televisão perca essa capacidade de integrar o país? Com certeza eu acho que vai acabar acontecendo isso, até porque a oferta vai diminuir. Então você tem a possibilidade de você substituir esses veículos gratuitos, rádio e televisão, por veículos pagos, por plataformas pagas. Esse é o interesse que me parece estar sendo majoritário, não só da indústria, como no próprio setor de comunicação. Eu acho legítima essa ação. Eu não tenho uma posição radical dizendo, não, eu acho que os produtos devem ser remunerados, o meio artístico tem que ser remunerado, os direitos autorais têm que ser pagos, você tem que incentivar uma cadeia de produção que tenha sustentabilidade, não há a menor dúvida sobre isso. Então, agora, a questão é saber o que fazer com a população carente de educação, carente de saúde, carente de informação, que não receberá essa benesse. Então, é essa questão que parece ser necessária discutir nesse momento. A caixinha digital, a caixinha do Bolsa Família, que é um processo que está em discussão no Gired, discussão que acho que algumas pessoas não conhecem ainda muito bem, que é um processo no qual se distribuiria caixinhas conversoras digitais para a população de baixa renda, traz algumas soluções que eu gostaria de discutir com você, tendo a oportunidade, exatamente para que isso seja uma política pública. Essa política pública, se não for possível utilizar pelas emissoras comerciais, incentivar as emissoras públicas para que elas possam atender a essa necessidade de avançar na migração digital através da televisão. Falando nessa questão das emissoras públicas, no passado houve uma ideia de se criar um operador nacional, que seria uma instituição que iria viabilizar a tecnologia e a estrutura necessária para que todos os canais públicos, TV Brasil, TV Senado aqui, TV Câmara, TV Justiça, TVs educativas, pudessem fazer essa transição para o digital. O operador nacional não saiu. Hoje as TVs públicas estão em condição de fornecer o sinal digital para a população brasileira? Não, nós ainda estamos muito aquém. Por isso que eu no início disse que nós não podemos caminhar apenas no processo original do operador de rede, que foi um projeto muito bonito, realizado inclusive
com muitas mãos, a Senado, Câmara, Justiça, EBC, com a própria Casa Civil da Presidência da República, para que a gente pudesse... Foi totalmente abandonada, né? Foi porque a própria ministra Dilma, na época, deu o recurso para que andasse o projeto. Não se encontrou caminhos de operacionalizar isso. E aí esse processo ficou sendo colocado, assim, vamos dizer, sem uma solução final. Hoje, o Senado e a Câmara têm já uma rede, vamos dizer assim, uma rede que pode-se dizer razoável dentro do país. A IBC também. Mas ela está muito longe de ser uma rede, mesmo que comum, mesmo que ela pudesse abrigar as 3 emissoras em antenas comuns, ela ainda está muito aquém da cobertura nacional necessária. Por isso que eu disse, volto a dizer, que nós tínhamos que mudar o aspecto de entendimento dessa rede para que ela fosse coberta não com antenas espinha de peixe, mas que fosse cobertas por antenas parabólicas para receber por satélite banda C, e receber isso de uma maneira gratuita. A banda C é aquela que hoje as TVs pagas já operam com aquelas antenas de 60, 70 centímetros redondas, não é isso? Isso. Algumas delas trabalham ainda com a banda C. Já se modifica muito o processo de recebimento de parabólica, porque como o grande avanço da banda larga já atua principalmente com a banda de banda KA, que é o satélite específico para a banda larga, as parabólicas no mercado têm tido como commodity um preço default para esse tipo de antena. Então, é possível que a gente chegue a alguma concordância, mas o transponder, que nunca subiu, nós não temos nenhum satélite público com banda C. Então, nós precisaríamos convencer as autoridades brasileiras a permitir que parte desse investimento de satélite seja feito também para a televisão, para que eles possam receber, através do streaming digital televisivo, não por internet, informações que recebem na internet sem pagar. Fazer de graça. E isso realmente é uma revolução, mas, por outro lado, tem um grande obstáculo, uma grande, vamos dizer assim, visão contrária da indústria e da sociedade, do setor que é o setor produtivo. Então, precisamos encontrar um caminho. Esse ponto que o senhor está se referindo é exatamente a ideia que se passou que a televisão digital poderia ser a grande ferramenta de inclusão digital da população brasileira, porque as pessoas teriam na sua televisão aqueles recursos da informática, da internet. E chegou a ser desenvolvido um software brasileiro chamado de Ginga, que estaria instalado, estaria disponível nesses equipamentos para que o cidadão em casa pudesse estar tendo acesso a uma série de outras ferramentas, inclusive até mexer em conta bancária, se fosse comprar alguma coisa online. Agora, há um risco que essa interatividade não exista mais, o Ginga não será mais instalado nos equipamentos? Claro que há, porque como os recursos que foram dotados pelas operadoras na compra daquele espectro que a gente estava conversando atrás, que vai substituir a televisão e ser colocado a nova geração de telefonia móvel, o 4G, então esses recursos que foram pagos ao Estado, parte deles o governo pediu e solicitou através da Anatel que esses recursos fossem destinados à migração digital. Então, parte desses recursos, que são 3,6 bilhões, que parecem uma grande fortuna, e mas ele é pouco para fazer frente a uma migração, vamos dizer assim, mais incisiva, deve pagar a conta do ressarcimento das emissoras que hoje estavam ali operando numa faixa do canal 52 até o canal 68. Elas vão ser indenizadas? Vão ser indenizadas. Indenizadas não, elas vão ser ressarcidas. Ou seja, não é dinheiro. Se comprará o mesmo equipamento que elas têm para substituir o equipamento, para elas continuarem prestando o mesmo serviço numa faixa debaixo do HF, a faixa que está destinada agora. E ele também está destinando uma parte do recurso para a parte de comunicação, para que o público conheça o processo de imigração, acompanhe o apagão e tudo isso. Mas a parte final é exatamente a compra do set-top box, das caixinhas conversoras para a população de baixa renda sem recurso. Essa está arriscada de não acontecer. Por quê? Nós já mantivemos, e está aí a portaria do ministro, que saiu agora na última semana, que fala sobre os 5 milhões de pessoas, 5 milhões e 800 mil pessoas do Bolsa Família, que estão nessas 1.000 cidades. Todos nós sabemos, o Bolsa Família está no outro lado. O Bolsa Família está nas 4.000 cidades que não têm recursos, tem o IDH baixo. Então, você tem 9 milhões e meio de pessoas do Bolsa Família do outro lado.
Desse lado que vai ser feita a migração inicialmente, nós temos só 5 milhões. E aí, como o dinheiro sobrava, porque tinha sido pensado 14 milhões para todo o Brasil, e se fez só o início, pensou-se em fazer, em razão do dólar ter subido assustadoramente, era naquela época 2,3, depois no início do Gired 3,2, e agora está, parece, 4, acima de 4. Né? Então, com isso, nós tivemos uma dificuldade na compra desses equipamentos, cujos insumos são internacionais, e, portanto, o Gired se viu numa situação de ter que adequar o seu orçamento. E, com isso, se propôs o Zapper, ou seja, a caixinha sem nenhuma interatividade, sem nenhum valor agregado. É só o funcionamento do controle remoto. Só isso. E nós somos contrários totalmente a isso, pela oportunidade que nós temos exatamente de atendimento dessa população através de um modelo gratuito usando a televisão. E isso iria trazer uma televisão de rico, uma de pobre. A de rico iria fazer tudo e a de pobre só mudaria o canal. Eu não preciso nem falar mais nada, você disse tudo. Esse é o panorama que está sendo pensado. E eu rogo pela sensibilidade das pessoas, inclusive para a brasilidade, para não deixar esse público tão carente sem essa informação que é a única que eles têm no momento. Não, eu não vejo possibilidades, me desculpem aqueles que acreditem, eu estou dizendo francamente a minha posição, é a possibilidade de colocar a banda larga a curto prazo no país. Eu posso estar mordendo a minha língua aqui, espero estar, hein? Espero que as pessoas consigam traduzir essa necessidade de demanda digital rapidamente e entregar a banda larga. Mas eu acho muito pouco provável, porque a banda larga sempre haverá o contingente pago, seja no servidor, seja no tráfego das redes, você sempre terá que pagar algum valor. Quer dizer, esse valor será subsidiado? Me parece que as circunstâncias atuais não permitem. Será feito um tipo de um pacote no qual valores agregados serão adequados a esses modelos? Não sei qual é a solução, mas a solução até hoje afasta grande parte da população em razão desses modelos pagos. Então, portanto, a gente acha que se isso acontecer, haverá exatamente esses dois Brasis. O Brasil digital, o Brasil com capacidade de informação e de acesso, o Brasil sem a digitalização, sem capacidade de acesso nos próximos 10 anos. E geograficamente esse Brasil está mais ou menos definido, porque nessa primeira etapa das 1000 cidades, são todas as capitais dos estados brasileiros, é o Distrito Federal, e são todas as cidades do estado do Rio e do estado de São Paulo. E mais 15 cidades de médio ou grande porte do Brasil. Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, né? Ou seja, esse é o Brasil da verdadeira integração. É o Brasil da sustentabilidade, que eu acho que é o Brasil que tem que acontecer mesmo. Eu não vejo que esse processo atual esteja equivocado. O que eu acho que é equivocado é a segunda parte não ter uma proposta para a segunda parte. E nem consolidar e cristalizar uma política mesmo para essa primeira parte, no qual o público do cadastro único, que foi colocado ao lado do Bolsa Família, já que o Bolsa Família só tem 5 milhões e 800 mil pessoas nessas localidades, foi acrescido 12 milhões de pessoas do cadastro único, que é um grupo maior de pessoas, para atendimento dessas caixinhas. Eu acho o seguinte, a minha proposta é que nos fizesse 12 milhões, fizesse um número 6 milhões, 7 milhões, mas com capacidade de valor agregado na caixinha. E depois, na segunda parte, se também garantisse que esse público do Bolsa Família pudesse receber a interatividade e os produtos de consumo digital na sua casa de graça. Nós estamos chegando ao final. Só lembrando aos espectadores que nesse ano de 2016, apenas Brasília, o Distrito Federal, e a cidade de Rio Verde, em Goiás, farão essa transição do analógico para o digital. E, pelo que o senhor está falando, a grande área excluída será o norte, o nordeste e o centro-oeste, é isso? Exatamente. Eu diria que isso é uma pena se isso acontecer, espero que não aconteça. Eu invoco a sensibilidade das autoridades brasileiras que sempre tiveram essa visão de atendimento em geral no Brasil, para que a gente possa caminhar para uma solução difícil, complexa. Ela depende do esforço de todos. É um esforço de custos, é um esforço de cadeia, é um esforço do entendimento dos modelos de negócio, da sustentabilidade do próprio setor. Tudo isso é legítimo, mas a gente tem que pensar primeiro no ambiente cultural, no ambiente social, que é o do nosso povo, que é, na verdade, o consumidor final, a quem a gente deve o atendimento. Eu agradeço a sua presença aqui no Cidadania. Esse foi André Barbosa Filho, ele que representa a Associação Brasileira de Emissoras Públicas, Educativas e Culturais, no grupo criado pelo governo para fazer a transição da TV analógica para o digital. Se você quiser comentar essa entrevista, telefone para nós, o número é o 0800 61 2211. A ligação é gratuita. Ou então entre na nossa página na internet, www.senado.leg.br/TV.
Até um próximo encontro.